Olá, professores! Bem-vindo a mais um ATPC. Espero que esteja todo mundo bem. Sei que está todo mundo trabalhando muito, mas essa época de pandemia está deixando todo mundo, bem cansado, trabalhando bastante, se reinventando. Bom, nosso ATPC dessa semana, ele fala sobre um tema que está muito ligado com o nosso dia a dia, e o dia a dia dos alunos também, que é sobre avaliação. Esse tema ele terá duas partes. Então, essa semana nós vamos trabalhar com a primeira parte e a semana que vem nós temos a segunda parte, onde nós temos também a presença da PCNP Renata. Tá bom? Então, vamos começar. Desliguei minha câmera, que assim fica melhor a visualização das telas. Vamos começar o nosso ATPC. Tema: avaliação, parte 1. Objetivo geral desse tema: trazer subsídio para que o docente possa avaliar o educando, de forma a verificar se o mesmo contemplou as habilidades, competência e outros pontos observados durante a construção da aprendizagem. Então, a gente sabe que é importante a gente estar sempre observando o rendimento, a evolução do aluno. É importantíssimo ter esse olhar diferenciado, não só no final do bimestre, tá? Objetivos específicos: refletir sobre a avaliação da aprendizagem segundo o documento orientador durante as atividades escolares não presenciais. Nós já vimos o documento orientador, tenho certeza que vocês já leram sobre ele, mas é importante a gente ressaltar alguns pontos. Não podemos esquecer que nós estamos baseados sobre documentos, Proporcionar subsídios para apoiar o professor no processo de avaliar. Então, hoje nós vamos fazer algumas atividades que ela precisa que vocês realmente se debrucem sobre o assunto. Atividade 1, já está falando, que é sobre o documento orientador. Atividade 2 é um vídeo que se chama Acompanhamento e Avaliação das Aprendizagens. Para quem está realizando aquele curso da BNCC, deve ter visto esse vídeo, que ele é muito explicativo sobre a importância desse acompanhamento e da avaliação das aprendizagens. Tá? Atividade 3, apresentação dos textos, como avaliar de forma contínua no modelo à distância e recursos para criar aulas online. Essa publicação ela se encontra na revista Nova Escola, só que online. Tá? Quem fez essa reportagem, esse texto, foi o Wellington Soares. Se alguém quiser procurar mais sobre o tema, é só entrar nesse site. E depois nós temos o questionário Forms relacionado às atividades 2 e 3. Atividade 1, documento orientador. Hoje a nossa TPC, voltando um pouquinho, vocês vão perceber que ela está bem, como que eu posso dizer? Muita leitura. Mas para a gente chegar a entender bem a avaliação, a gente precisa estudar bastante. Então, procurar sobre o tema, para que a gente possa avaliar, principalmente nessa época de atividades não presenciais e quando retornar também, avaliar de uma forma com um olhar diferenciado. Não podemos mais avaliar como nós avaliávamos. Então, vamos lá. Segundo o documento orientador de abril de 2020, divulgado pela SEDUC, é importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de ensino e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos alunos, tais como a realização dos roteiros de atividades, projetos ou pesquisas, a AAP, nós sabemos que está chegando aí a AAP referente ao segundo bimestre, instrumentos de formas discursivas, observação da participação e engajamento e a autoavaliação. Bom,
Esse engajamento, vocês estão acostumados a escutá-lo, principalmente nas disciplinas do Inova, né? Porque é avaliado por engajamento. Mas o engajamento está ligado totalmente com o nosso dia a dia. O aluno, para ele realizar, tem que estar engajado. Então, eu sei que é difícil, tem aluno que não faz toda a atividade, entrega parcialmente, não realiza, às vezes, a pesquisa que você pediu, não consegue escrever de forma coerente o que foi pedido, mas precisamos avaliá-los. Precisamos ter esse olhar. O que ele fez? O que ele deixou de fazer? Dentro do que ele fez, teve coerência? Então, continuando. Ainda sobre avaliação, o documento traz realização das atividades. Então, eu pontuei com a cor vermelha aí que vocês estão vendo, a entrega das atividades realizadas por meio digitais, né? Ou físicos, porque nós sabemos que tem alunos que não têm a parte tecnológica em casa, bem como o envolvimento, o engajamento e a autonomia do estudante. Então, o aluno, quando ele adquire autonomia, ele consegue ficar bem engajado, né? Estão bem ligadas essa parte. Quando ele tem esse envolvimento, ele vai adquirindo engajamento e também autonomia para realizar. Projetos, pesquisas ou outros produtos para consolidação e avanço da aprendizagem. Visando estimular a aprendizagem dos estudantes de maneira mais ativa, incluindo pesquisas ou projetos a partir de desafios propostos pelos professores ou a elaboração de materiais a partir do que foi estudado, mapas mentais, resumos, cartazes, histórias em quadrinhos e etc. Dentro da matemática, a gente tem que olhar o desenvolvimento da atividade, né? Muitas vezes a gente sabe que o aluno erra a resposta, mas o desenvolvimento até chegar naquela resposta, o que ele fez até ali, o que ele errou no meio do caminho? Muitas vezes ele errou um sinal, né? Então não é que ele não sabe resolver. Por que ele errou aquele sinal? Ele se confundiu? Foi uma distração? Então a gente não pode só olhar o resultado, precisamos também ver o desenvolvimento desse aluno. Continuando. Avaliações internas. Para acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens e para realizar o fechamento do bimestre, será importante que sejam realizadas avaliações internas para mensurar o processo na aprendizagem dos estudantes, seja por meio de provas ou trabalhos finais do bimestre, ou demais instrumentos que o docente julgar pertinente, conforme o desenvolvimento das habilidades propostas e o contexto de cada escola. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que saber o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, né? Ah, Ana, mas eu vou dar uma prova, uma avaliação com todo o conteúdo do bimestre, com todas as habilidades que eu trabalhei com ele? Não, você pode, se você realizou outras avaliações durante o percurso, não há necessidade, mas você tem que ter um meio de avaliar esse aluno. Como que você avaliou? Nós sabemos que nós estamos nas 2 últimas semanas do bimestre, que nós temos que mensurar a aprendizagem do aluno. As avaliações internas devem considerar as habilidades e conteúdos desenvolvidos. Acabei de dizer isso para vocês. Além da responsabilidade e engajamento do estudante com o estudo. Então, como que foi o desenvolvimento dele durante o percurso? Ele participou das aulas? Ele pegou a atividade, realizou, entregou no dia correto? Ele teve essa responsabilidade? Ele se engajou tentando resolver, perguntando, questionando? Tudo isso conta, né? E nós sabemos que tem aluno que pede a resposta para um coleguinha, pode acontecer assim, mas às vezes, muitas vezes ele tem vergonha de perguntar. Então, nós temos também que estar fazendo essa intervenção, né? Falando, conversando com ele, pode ser no particular,
pode ser por e-mail. Você está precisando de ajuda? Você está conseguindo resolver? Para ele começar a se engajar e ter essa responsabilidade que ele precisa resolver. Nesse sentido, ao elaborar as atividades curriculares, o docente já deve planejar sua avaliação e a forma que realizará a devolutiva. Bom, nesse sentido, vocês vão perceber que o ATPC desta semana e da semana que vem fala muito sobre isso, principalmente da semana que vem. Nós, quando preparamos uma atividade, nós já temos que vislumbrar, olhar para frente, como será a avaliação. Deixar claro isso para ele, que tudo que ele faz, ele tem uma consequência, né? E como que eu faço essa devolutiva? Como que eu mostro para ele se está errado, se está certo? Como ele sabe que ele está sendo avaliado? Qual está sendo a avaliação dele? O que o professor está vendo? O que ele quer com aquilo ali? Então, quando nós começamos a colocar lá atrás, no quadro, na lousa, as habilidades a serem trabalhadas, já era para ter esse hábito com o aluno do que ele está aprendendo naquele momento. Deste modo, ele tem que também saber o que está sendo avaliado naquele momento, certo? E se ele errou, se ele não teve não contemplou a habilidade, tem que ter a devolutiva. O que ele não aprendeu naquela habilidade? O que ele não conseguiu contemplar? Porque nós sabemos que tem várias habilidades que dependem de outras também. O docente poderá lançar mão de ferramentas digitais ou mesmo material impresso e demais recursos para a realização das atividades avaliativas, conforme o contexto de aprendizagem de sua classe ou turma. Instrumentos para verificação do avanço nas aprendizagens de forma discursiva. Considerando as dificuldades logísticas de realização de provas escritas, uma alternativa que pode ser utilizada, dependendo dos recursos disponíveis pelas escolas e estudantes, é a verificação da aprendizagem virtualmente de forma oral. Então, você pode propor para ele uma conversa, um bate-papo, onde ele vai explicar o que ele aprendeu naquele momento. Desculpa. Instrumentos para observação da participação e engajamento. No caso de turmas em que todos os estudantes têm acesso ao centro de mídias ou a plataformas online para assistir às aulas ao vivo, a participação dos estudantes durante as aulas pode ser considerada para compor as notas do bimestre. Então, se todos daquela turma estão participando do centro de mídias, não tem ninguém fora, vocês podem considerar, né, mensurar uma nota ali para eles, colocar uma participação, mas lembrando que se tem algum aluno que não tem o centro de mídias, não está conseguindo acessar por algum motivo, esse aluno ele não pode ser prejudicado, tá? Então, não é porque ele não assistiu, ele não tem internet, vamos supor. Então, você não pode colocar que ele não participou do centro de mídias. Por quê? Porque ele não participou porque ele não tinha como participar. Então, tem que diferenciar, tá? Além disso, pode haver incentivos para estudantes que se dispuserem a ajudar seus colegas. No caso de atividades não digitais, também cabe considerar o esforço, a autonomia e a responsabilidade do estudante no desenvolvimento e na entrega das atividades avaliativas. Percebam que nesse caso ele está falando das pessoas, dos alunos que não têm esse recurso digital, né? Então você tem que ver como ele desenvolveu, o esforço que ele fez, onde ele buscou. Muitas vezes ele trabalha com o PNLD, né, com os livros didáticos, mais o caderno dele, mais a sua atividade, porque ele não tem outros recursos tecnológicos. Então, você tem que ver todo esse esforço, autonomia e responsabilidade dele. Autoavaliação. A autoavaliação é muito interessante. Considerando a importância da autonomia dos estudantes na realização das atividades não presenciais,
A autoavaliação pode ser um instrumento importante a ser utilizado. O aluno que sabe o que ele faz, vamos pensar dessa maneira, aquele aluno que anda sozinho, entre aspas, né? Que ele não precisa da intervenção do professor, ele consegue fazer uma avaliação sobre ele mesmo, né? Então seria uma autoavaliação. Ele consegue pontuar o que ele aprendeu, como ele fez, o engajamento dele, a responsabilidade, o tempo que ele demorou para realizar aquelas atividades, se ele entregou na data. E aquele que não faz também sabe fazer isso, ele sabe que ele não fez. E muitas vezes ele diz: eu não fiz, eu não fiz, eu não entendi, eu não quis fazer. Então, essa autoavaliação, para que ele perceba como foi o desenvolvimento dele, também é muito importante. Estas são algumas sugestões de instrumentos de avaliação que, no entanto, não esgotam as possibilidades que podem ser utilizadas pela escola. Considerando o princípio da equidade, é essencial que as atividades e avaliações contabilizadas como nota sejam aquelas amplamente disponíveis para todos os estudantes da classe e turma, para que nenhum seja prejudicado por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos. Disse isso para vocês aqui atrás, né? Quando nós falamos aqui da participação, engajamento, que nós falamos até do centro de mídias, eu deixei bem claro que o aluno, o estudante que não tem computador, não tem internet, não tem acesso aos recursos tecnológicos, ele não pode ser prejudicado. As atividades avaliativas devem, desse modo, ser ajustadas ao contexto de aprendizagem de cada classe e turma, para o atendimento de todos os estudantes. Não posso deixar ninguém para trás, não posso deixar nenhum estudante para trás. Todos são importantes. Observação. Caso haja estudantes que não conseguirem acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais. Esses estudantes terão oportunidades de realizar atividades, receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas. Bom, vamos resumir isso daí, né? Esse aluno, ele não tem acesso, não consegui chegar até ele tem o direito de, no retorno às aulas presenciais, tá? Ter tudo isso novamente exposto para ele, para que ele possa desenvolver, certo? Então, tenho lá, vamos supor, um aluno da classe que seja indígena, vamos supor. Nós não conseguimos atingir ele. Então, você não pode prejudicar esse aluno, não pode mensurar, porque ele não fez, ele não tinha acesso ao realizar, tá? Assim sendo, é importante que o docente utilize várias formas de avaliação para atendimento das necessidades de aprendizagem dos estudantes e considere a realidade em que a escola se insere. Cada escola é uma escola, cada escola tem a sua clientela, tem o seu aluno ali específico. A cultura local conta muito no desenvolvimento. Nós sabemos muito bem disso, tá? Então, olhem para isso. Do documento orientador, é isso que eu queria colocar para vocês. Fiquem bem atentos. Nenhum aluno pode ser prejudicado por não ter acesso, tá? Você vai avaliar dentro do acesso dele, dentro dos recursos que ele tem e dentro do que ele realizou. Bom, segunda atividade, introdução à avaliação. Vocês vão agora assistir o vídeo que fala sobre acompanhamento e avaliação das aprendizagens. Ele está no curso de formação da BNCC. Quem faz esse bate-papo, que é um bate-papo bem curtinho, é a professora doutora Gislaine Trigo e a professora doutora Guiomar Nano.
Nano de Mello, mas é mais conhecida como Guiomar Nano. Bom, vocês vão gostar muito, espero que vocês gostem. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Um aspecto fundamental no cotidiano da escola para a aprendizagem dos alunos é exatamente a avaliação. Acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso, né, professora? Acho que a avaliação, de certa maneira, é fundamental quando se tem o compromisso com a aprendizagem dos alunos, não é? Eu tenho exatamente que ter clareza como é que vai ser essa avaliação em processo, que dê feedback ao professor e ao aluno e à escola sobre em que medida os alunos estão conseguindo progredir no desenvolvimento das aprendizagens que estão definidas na proposta curricular. Acho que isso é fundamental. E é uma avaliação de processo. De processo, Não é? É a avaliação do cotidiano, do fluxo que diariamente vai ter que percorrer essas salas de aula, etc., para que a gente possa ver, de alguma maneira, se essa progressão está se realizando. É isso. Fala-se muito de o professor ser um pesquisador, com o que eu concordo. Mas qual é a pesquisa do professor? É esta. Quer dizer, eu estou apostando que essa estratégia de ensino vai dar certo e meus alunos vão aprender melhor. Eu acompanho essa estratégia, vejo o que está acontecendo com os alunos. A minha hipótese inicial era de que ela dava certo. Quando chega ao final, eu preciso ver se a minha hipótese está comprovada. Eles aprenderam melhor mesmo ou não? Se não aprenderam, por quê? Isto é um ato investigativo. E acho que ter registro também disso, né? Com certeza. Há escolas, por exemplo, há professores que desenvolvem excelentes portfólios dos alunos. Eles registram as atividades dos alunos e essas atividades, de uma para outra atividade, se percebe exatamente o que é que o aluno, como ele avançou, que tipo de dificuldade ele está tendo para desenvolver a aprendizagem que se pretende. Eu acho que, além do portfólio, tem outras tantas estratégias. E acho que também, professora, a gente tem que imaginar que nós estamos falando nesta avaliação processual que acompanha para e passo as atividades desenvolvidas em sala de aula. Agora, isso não deixa de lado, não exclui a possibilidade de que as escolas organizem elas próprias certas avaliações. Avaliações maiores. Maiores, isso. Pode ser que tenha uma avaliação ao final do bimestre ou do trimestre, dependendo de como a escola se organize. Isso é da decisão da escola, da rede, do município, do estado. Enfim, isto é uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento. O que não pode deixar de ser feito nunca é este acompanhamento da avaliação em processo. E essa postura investigativa. Quer dizer, a avaliação não é para punir ninguém, não é para criticar ninguém. A avaliação é para ver se está dando certo o que eu estou fazendo e se não está dando certo o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. Essa é a postura investigativa, essa é a grande pesquisa do professor, que é esta do todo dia da sala de aula. E é muito importante ter essa pesquisa, ter esta postura investigativa. E acho que também um aspecto que a gente tem que destacar é exatamente a coerência entre a maneira como eu ensino e a maneira como eu avalio. E daí eu puxo aí a conversa a respeito da base. A base, de certa maneira, define um perfil de saída dos alunos. E ao fazer isto, ela traz algumas indicações metodológicas, que se imagina as escolas possam fazer isso de maneira diferenciada, mas fiéis a este parâmetro definido. E a avaliação, óbvio, tem que considerar todos esses aspectos, não é? Eu acho importante, professora, eu tenho visto, às vezes, pessoas acharem assim, para cada habilidade tem que ter uma questão, tem que ter um teste, tem que ter uma avaliação. Não é isto. Quer dizer, a avaliação de processo é uma coisa muito mais rica do que simplesmente você ver se uma habilidade pequena foi atingida ou não. Ela é muito maior, porque você vai ter que avaliar a postura desse aluno, o clima da sala de aula, o tipo digamos, de orientação que o coordenador deu. Então, você está avaliando o conjunto. Não precisa fazer para cada habilidade uma avaliação. Você tem que fazer uma coisa muito maior. E acho que, para além disso, vou pegar o seu gancho para dizer uma coisa. Uma habilidade não consegue ser desenvolvida, via de regra, num único tempo e num único espaço. Por vezes, uma habilidade tem que ser retomada num outro bimestre, num outro tempo, até que se consolide aquela aprendizagem. E isto referendo exatamente o que você disse, professora.
Não dá para imaginar que uma habilidade possa ser desenvolvida instantaneamente com uma atividade e nem que a cada habilidade eu tenha que fazer uma avaliação específica para aquela habilidade. Eu acho que esse mal-entendido a gente precisa desfazer, porque isso desamarra, de alguma maneira, a escola para que ela possa fazer esse acompanhamento realmente. Se uma habilidade demorar 1 ano para ser instalada e consolidada, ótimo. O que eu tenho que avaliar é o progresso do aluno. É o processo. É o processo do aluno. Onde estávamos e onde chegamos. Assegurar que, ao final de determinado período, aquelas aprendizagens sejam consolidadas. Agora, o tempo, o ritmo, este é um compromisso a ser assumido, definido na proposta pedagógica e assumido pelos professores, né, prof? E revisto também, né? Pode ser que o ano que vem a escola resolva que o modo como ela sequenciou algumas coisas não está certo. Então vamos retomar o projeto, a proposta pedagógica e vamos trabalhar direito, de novo isso. E às vezes no próprio ano. Às vezes precisa retomar um determinado conteúdo, um determinado processo, e isto, quem ilumina legal, quem ilumina de uma maneira eficiente, são os resultados de avaliação. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Acharam ele interessante? Então, ele é uma base para a gente começar a nossa terceira atividade, né? E ter um olhar diferente, principalmente nesse como avaliar de forma contínua no modelo à distância. A gente sabe que a gente está sempre olhando, observando se o aluno está desenvolvendo ou não. Esse texto, como eu já disse, é do Nova Escola, que vocês podem entrar lá no site e ver as outras reportagens sobre o tema. E vamos estudar um pouquinho sobre esse. No modelo presencial, todo professor está acostumado a observar o andamento de uma sequência didática ou de um projeto no decorrer dele. Conseguimos sentir quando damos uma aula que não engajou ou que os alunos não entenderam nada, explica Lilian Bassic, diretora do Tríade Educacional. Bom, nós como professores temos certeza dessa fala da Lilian, né? Que quando a gente dá uma aula, que está todo mundo olhando para nossa cara e fala, meu Deus, a gente vê nos olhinhos dele, está todo mundo, vamos pôr assim, boiando literalmente, a gente não conseguiu nada. Então a gente muda as metodologias para poder atingir aquela turma, né? E agora, nesse modelo à distância? Continuando. Agora, quando cada estudante está em sua própria casa, o desafio aumenta. Por isso é fundamental pensar em estratégias que permitam que o professor e aluno tenham dados para constantemente compreender como as aprendizagens estão acontecendo e, se necessário, realizar ajustes. Aprendemos muito com essa pandemia, né? Esse modelo à distância está fazendo a gente inovar. A elaboração da avaliação deve estar presente desde o momento do planejamento. É a ideia de planejamento reverso, em que o professor define primeiro os objetivos e pensa em como vai observar se eles foram alcançados ou não, afirma Lilian. Então, pessoal, quando eu vou começar uma habilidade, vou começar a desenvolver aquela habilidade que me leva, logicamente, a desenvolver um conteúdo, eu tenho que ter um objetivo, né? Todos nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? E tem que pensar, sim, na avaliação. Como que eu vou avaliar o desenvolvimento desse aluno para chegar ao meu produto final, né? Que é aquele objetivo final. Ou, quando já contempla a habilidade total, aquela habilidade, né? Ao desenvolvimento completo daquela habilidade. Eu tenho que pensar dessa forma. Um caminho útil é avaliar não apenas a aprendizagem aplicada dos estudantes, mas também o andamento das atividades. Vale saber se os estudantes estão se interessando pelas atividades, se os conteúdos são interessantes e se as tarefas são desafiadoras. Quando eu falo desafiadoras, eu penso também naquele aluno que anda sozinho, né? Chega uma hora que ele já está cansado das atividades, daquele
formato, ele precisa de novos desafios. E o aluno, que às vezes precisa da nossa orientação, ele também gosta de desafios. É como se fosse um novo jogo, né? Lançar um novo jogo que eles adoram e eles querem aprender. São desafios novos para eles. Isso pode ser feito de maneira mais informal, separando um tempo para as videochamadas ou de maneira mais estruturada, elaborando pesquisa no Forms ou outros recursos. A pesquisa no Forms ela é muito interessante. Dá para você fazer pesquisa, dá para você fazer questionário, fazer provas ali. Outro caminho possível é propor que os alunos realizem suas autoavaliações, propondo rubricas que permitam a eles observar o quanto estão se dedicando e o quanto estão aprendendo neste modelo. Falamos lá atrás que o documento orientador ele já cita a autoavaliação, né? E aí você vai falar para mim assim, Ana, o que é rubrica? Né? A rubrica, nós vamos trabalhar com ela a próxima TPC. Por isso que ela está dividida em duas partes. E ela não é uma coisa nova, mas ela não está inserida no nosso dia a dia. E ela vem, neste momento principalmente, para nos dar um apoio muito grande. Ela facilita muito a avaliação, tanto a avaliação do professor quanto a autoavaliação. Muitos professores estão enfrentando novamente o frio na barriga do primeiro dia de aula. Quem não se lembra do primeiro dia que entrou numa sala de aula, né? Aquele friozinho na barriga, ai meu Deus, será que a turma vai gostar de mim? Será que não vai? Será que eles são bonzinhos, desenvolvem? Fica todo aquele pensamento. Mas em vez de uma sala cheia, olha, achei um erro. Em vez de uma sala cheia de estudante, uma câmera de computador esperando a gravação ou uma conferência online. Então, desde você estar entrando naquela sala de aula, né, presencialmente, você está lá, com a câmera do computador, olhando para você e você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tem gente que não tem tanta desenvoltura, né? Então acaba se sentindo um friozinho a mais na barriga. Eu tenho frio na barriga toda vez que eu tenho que gravar para vocês. Neste momento, a tendência é de que muitos tentem migrar seus planejamentos já preparados para a modalidade remota. É possível realizar algumas adaptações, mas o momento também abre oportunidade para lançar mão de metodologias ativas, que fujam dos modelos de aulas positivas, seguidas de exercícios para estudantes fazerem em casa. Nós estamos acostumados com esse modelo. Eu explico, o aluno faz, né? Mas será que não está na hora de nós mudarmos um pouquinho isso daí? Então, eles também estão acostumados com a gente explicando. Percebo, a semana passada, nós fizemos a moderação no centro de mídias. Então, a gente percebe que eles precisam dessa parte expositiva, né? Eles estão habituados ao professor ajudá-los. Mas existem metodologias ativas que invertem esse percurso, tá? É o que a gente vai falar sobre a sala de aula invertida. A modalidade à distância é estudada há muito tempo e os professores, em geral, não têm formação para atuar nela, destaca Helena Mendonça, coordenadora de tecnologias educacionais na Escola da Vila, na capital paulista. Por isso, o melhor seria encarar esse momento como de uma educação remota emergencial. Bom, nós não fomos preparados na faculdade para dar aula online. Nós não aprendemos dessa forma, né? Então, agora a gente está se vendo no momento de se reinventar. Então, como ela colocou aí, que eu achei muito interessante, educação remota emergencial. Quando superarmos essa pandemia, muitos professores voltarão ao formato antigo, isso é verdade. Mas também poderão incorporar algumas aprendizagens desse período às suas práticas. Destaca José Moran, professor aposentado na Universidade de São Paulo,
e organizador do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórica prática, em parceria com a especialista Lilian Bassic. Vocês viram, acredito que todos, porque foi passado no APPC do Centro de Mídias, o José Moran falando sobre as metodologias ativas, em especial da sala de aula invertida, que é o que a gente está falando hoje aqui, né? Sabemos que tem professor que voltará ao método antigo, mas também tem aqueles que vão perceber que a tecnologia ela também está a nosso favor. É possível que os alunos investiguem, sejam protagonistas e também tenham acesso a uma educação mais personalizada, destaca Renata Capovilla, formadora de professores, sócio da Íntegra Educacional e membro do time de autores da nova escola. Então, vamos analisar aí. É possível que os alunos investiguem, sejam protagonistas e também tenham acesso a uma educação mais personalizada. Se nós incentivássemos, se nós estivéssemos ali com uma metodologia diferente, o aluno acaba entrando nessa nova metodologia. Ele acaba aprendendo com novas metodologias, tá? Então, nós também temos que mudar o nosso pensamento de só aquela aula expositiva e depois o aluno realiza, mas deixar que eles sejam protagonistas da aprendizagem deles. Entre as possibilidades de trabalhar com metodologias ativas, a sala de aula invertida é uma das que mais se adaptam à necessidade atual da educação à distância. Considerando que, em tempos de distanciamento social, a sala de aula é a tela do seu computador. Entenda abaixo a origem e o conceito dessa modalidade e os motivos para se trabalhar com essa metodologia ativa, em especial, tá? Pode ser outros tipos de metodologias ativas, mas nesse momento nós vamos falar sobre a sala de aula invertida. Salman Khan é tido como idealizador da metodologia da sala de aula invertida. Ele decidiu elaborar vídeos para ajudar seus primos em tarefas escolares. Os vídeos produzidos por ele conquistaram popularidade e começaram a ocupar o planejamento dos professores, que sugeriam aos estudantes assistirem às explicações de Khan antes da aula e usarem o momento na escola para solucionar problemas, aprofundar a discussão e desenvolver o projeto. Então, vamos pensar em nós. Desde nós chegarmos lá, realizar aquela atividade, aquela aula expositiva, aquela explicação, o professor, o que ele fazia? Ele orientava que ele assistisse às videoaulas. Quando o aluno chega na sala de aula, ele já chega para a realização ou para tirar as dúvidas, né? Ou mesmo, se todos entenderam, aprofundar aquela discussão. Vem daí a ideia da sala de aula invertida, em que a explicação vem antes e as atividades são feitas durante o tempo da aula. Então, vamos colocar no nosso momento hoje. De repente, eu tenho uma aula durante a semana com um aluno, 45 minutos. É pouco tempo. Então, eu posso pegar esse tempo da aula para realizar atividades e dar orientações para que durante a semana ele assista a videoaula sobre o tema que será trabalhado na próxima aula, sobre a habilidade que vai ser trabalhada, sobre o conteúdo que vai ser abordado para a próxima aula. Então, ele vem já com aquele pré-conhecimento. E muitas vezes eles próprios buscam outras videoaulas, não só aquelas que você orientou para que assistisse. E vai aperfeiçoando a capacidade dele, né? A habilidade dele ali dentro daquele tema. Hoje, mais madura, a proposta da sala de aula invertida é composta de 3 momentos principais. Então, não é assim, chego, faço, pronto. Não, ela tem a preparação, a atividade em grupo e a sistematização. Para o desenvolvimento de propostas remotas, a ideia é que o professor apresente materiais diversos,
que proponha o trabalho e conduza o processo final de sistematização com o apoio de videoconferências ou videoaulas. Então, vamos entender. Como já foi citado, a metodologia da sala de aula invertida pode ser dividida em 3 principais momentos: preparação, atividade e sistematização. Vejamos abaixo recursos e estratégias para cada um desses 3 momentos. Então, a preparação. A preparação ela é feita individualmente, os estudantes são apresentados a um desafio ou ao que você quer, a alguma atividade, né? Que é alguma habilidade que vai contemplar uma atividade posteriormente. Então, o professor vai disponibilizar, tá, conteúdos em diversos formatos para que o estudante se aproprie daquilo ali. Então, pode ser videoaulas, vídeo na internet, podcast, textos, né? Nós sabemos que hoje nós temos várias plataformas disponibilizadas pela SEDUC, e aqui eu estou citando algumas também, tá? Ó, na matemática nós temos a Khan, Dragon, Manga, depois nós temos os vídeos do YouTube, o professor mesmo às vezes faz o videozinho e manda pelo WhatsApp, que eu acho interessantíssimo também. Depois nós temos a plataforma Spotify, temos o Joca, que é um jornalzinho muito interessante, que também é gratuito para os alunos. Nessa época de pandemia, a SEDUC conseguiu. Então vamos lá. Atividade principal. Os estudantes são convidados a resolver problemas, realizar experiências ou elaborar alguma produção. Desculpa. Nesse momento, devem colocar em uso os conhecimentos a que tiverem acesso e também, se necessário, realizar novas pesquisas e aprofundar sua aprendizagem. Então, debate online, elaboração em grupo, eles mesmos podem juntamente com você, nós temos o Class, nós temos o Meet, nós temos o Teams, o Zoom. O Meet está dentro do Classroom, né, da sala de aula, do Google. Então, você tem que ter esse momento para consolidar, né? Elaboração em grupo, é possível sugerir que os estudantes façam produções de texto, apresentações, vídeos, como foi falado lá no início. Vamos voltar aqui, ó. Na preparação, eu disponibilizo videoaulas, vídeos de internet, podcast, textos, e eles podem apresentar também em forma de texto, de podcast, de vídeos, debates. Então, o desenvolvimento da atividade, ela também pode fazer com que o aluno encontre outros métodos para realizar essa atividade, outras metodologias. E a sistematização? O professor atua como mediador de uma discussão dos grupos sobre a atividade e propõe uma conclusão conjunta. Consolide as conexões entre todos os temas discutidos. Então, o que ele colocou lá para os alunos estudarem, ele vai fazer uma sistematização. Ele tem que consolidar aquilo ali. Pode ter o formato de um parágrafo ou de um mapa mental realizado de maneira colaborativa. Também pode-se utilizar mural de tarefas, quiz, ou outro recurso que achar necessário e útil para a aprendizagem. Pode ser um Forms, como já foi falado lá atrás, né? O quiz, eles gostam bastante. Tem quiz também na internet disponível. Conclusão. Elaborar aulas nesse modelo pressupõe, claro, que o professor conheça e saiba usar diversas ferramentas, o que pode ser difícil para quem não está acostumado às tecnologias. O melhor caminho, principalmente agora que precisamos ser rápidos, é lançar mãos de recursos que já são conhecidos, sugere Helena. Então, o que a gente conhece, que a gente tem maior facilidade? WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e outras ferramentas que podem ser muito úteis para o professor que está iniciando seu planejamento. Já aquele professor que tem maior engajamento com a tecnologia, ele pode usar outras ferramentas, tá? É claro que pode ser importante experimentar também recursos novos.
Esse é um momento propício para experimentar sem medo de errar, pois é uma situação nova para todo mundo, diz Moran. Então, isso é importante a gente colocar na nossa cabeça, pessoal. Errar, nós vamos errar. Eu erro todo dia nesse negócio de tecnologia. Mas a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que tentar. Não é porque errou uma vez, está lá e não vou mais tentar. Tem que tentar sim, tem que inovar, tem que aprender com os erros. Nós falamos isso para os nossos alunos, que eles aprendem com os erros. Nós também vamos aprender com os erros dentro da tecnologia. Aos poucos, você pode tentar incrementar seus planejamentos com quiz, murais digitais, propostas com documentos colaborativos e assim por diante. Quanto mais o educador conhece uma plataforma, mais possibilidades ele consegue imaginar na hora de fazer seu planejamento, unindo recursos e objetivo de aprendizagem, explica Helena. Vou colocar por mim. Eu gosto muito da plataforma Khan, que ali ela já me traz videoaula, ela já me traz as atividades, e depois eu posso acrescentar mais coisas, tá? Eu consigo visualizar o caminho que o aluno fez, o percurso dele, onde é que ele tem maior dificuldade, porque ele está dentro da sala de aula na Khan. Isso daí é muito importante para mim, porque eu consigo dominar ali, mas eu também tenho que olhar outras plataformas. Então, é interessante você se apropriar, né, daquilo que você quer usar, mas sem medo de errar. Se errar, começa de novo. Ninguém acerta de primeira. Certo, gente? A sala de aula invertida, é interessante que vocês releiam o que eu disse hoje aqui para vocês. Esse material vai para vocês, tá? E que vocês pensem já nessa metodologia ativa, que a sala de aula invertida, para esse momento de pandemia, ela é muito importante. Quando as aulas presenciais voltarem, está previsto o retorno para o dia 8 de setembro, vocês têm que pensar que não são todos os alunos também que vão para a escola. Nós vamos começar com porcentagens baixas, né? Então, 35%, depois assim por diante. Tem alunos que não vão, nós sabemos disso, e que nós temos que dar esse apoio, que nós temos alunos que são grupo de risco também. Então, vai ter que continuar trabalhando com a tecnologia. E a sala de aula invertida é uma metodologia muito rica para ser trabalhada nesse momento. Certo? Vamos passar para a nossa próxima atividade. Então, nesse momento, gente, vocês vão ter 5 minutinhos para responder esse forms, que é sobre a atividade 2 e 3. Tá bom? Então, vamos lá.
Bom, pessoal, agora que nós retornamos, né? Vocês já responderam as atividades. Será feito consolidado das respostas de vocês. Nós vamos apresentar no próximo ATPC. Então, para encerrar, vou passar algumas orientações. Professores, o próximo ATPC dará continuidade ao tema trabalhado hoje, como eu já tinha dito para vocês. E eu gostaria, por gentileza, que vocês respondessem o form de avaliação o mais breve possível, tá, pessoal? Porque a gente precisa consolidar tanto o forms da atividade anterior, atividade 4, quanto o forms da avaliação. E para o encerramento, eu queria deixar essa mensagem para vocês. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina. Lindo, né? Bom, pessoal, eu encerro a TPC aqui. Espero que tenham gostado. Estudem, leiam sobre o assunto, que é muito interessante. Essa semana é uma semana de avaliação, semana que vem também. Estamos fechando o bimestre e conversaremos mais sobre o assunto semana que vem, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.